Esta é a segunda parte sobre como criar desenhos usando a magia da programação, dando um foco maior em desenhar mandalas, e durante o processo você vai aprendendo a desenhar quadrados, triângulos e já dando início a colocar os dedos para funcionar no primeiro nível do projeto. Sejam bem-vindos à Torre do Mago. E agora, para criar o desenho, o trabalho maior será feito em JavaScript, uma linguagem conhecida como sendo de alto nível e muito utilizada principalmente para a criação de sites na internet. Mas também tem outras utilidades, além de ser simples, com diversas utilidades. Escolhi em primeiro lugar JavaScript por ser uma linguagem para criarmos algo voltado ao uso na internet. Podemos criar algo que pode tanto ser colocado em um site ou criado offline, que também pode mesmo se instalar qualquer tipo de ferramenta ou aplicativo, somente tendo um computador, que não importa o modelo ou sistema operacional, podemos a qualquer momento abrir como uma página e ver se ele está funcionando. Só que para alcançarmos este tipo de efeito, devemos montar com a ideia de agir como uma página que podemos navegar na internet. E por sorte, todo o sistema operacional, seja o Windows 95, versões de Linux e Mac, já vem com algum navegador instalado desde meados dos anos 90. Então esta tarefa se torna possível. Agora, para entrarmos nesta criação, a primeira coisa que devemos utilizar será o HTML, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto. O HTML não é considerada uma linguagem de programação, pois não possui a capacidade de executar instruções lógicas ou manipular dados, o tornando uma linguagem de marcação utilizada para criar documentos que podem ser exibidos em um navegador web. Ou, se você preferir, ele é composto por tags, que são usadas para descrever de forma simples o suficiente para somente trazer alguma organização e deixando a programação em si para o CSS e JavaScript, que vai ser os outros passos que vou ter que explicar. Pois é o HTML que vai deixar que possamos abrir uma página de internet em qualquer navegador o nosso projeto. Ao criarmos um arquivo, ou se preferir um bloco de notas com o nome que deseja, .html, por exemplo, mandala.html. E a partir disso você pode usar vários editores de códigos chamados de IDE, que em português significa Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Uma das coisas que devo dar o braço a torcer e elogiar é sobre o meu favorito ser o programa gratuito da Microsoft chamado VS Code. Ele é um programa que facilita muito e pode adicionar várias funções nele para lhe facilitar ainda mais. Só que, como eu disse, eu venho para ensinar que você pode ficar sem instalar nada e simplesmente abrir este arquivo HTML usando o bloco de notas ao clicar nele com o botão direito e em abrir como. Assim, sempre que desejar alterar algo, você deve abrir em bloco de notas. E quando você desejar ver o que mudou, você deve atualizá-lo em seu navegador ou abri-lo em seu navegador. Um dos erros que pode ocorrer é o arquivo ficar salvo como mandala.html.txt. Então, se isto ocorrer, abra o bloco de notas, coloque como salvar como e embaixo coloque no lugar do formato TXT como todos os formatos. Então você vai escolher o nome para poder ser um nome diferente daquele deixado no primeiro, como vamos dar de exemplo final.html. Agora, com tudo pronto e podendo iniciar a criar um pouco de magia, vamos adicionar a tag doctype.html, assim como escrito na tela. Para esse lado. Então necessitamos de uma estrutura um pouco antiga, que na minha opinião já deveria ter sido modificada, mas como devemos seguir padrões, então para criar páginas de qualquer coisa que iremos abrir na internet, necessitamos adicionar os símbolos menor que seria a setinha para a esquerda no seu teclado, escrever HTML, então colocar para a direita e em seguida até mesmo copiar, nós iremos adicioná-la novamente
Mas antes de adicionar o HTML, iremos adicionar a barra invertida, que chamo mais de barra mesmo, né? Que é adicionada para indicar o fim da tag, e também vai ser uma coisa que vai ser aproveitada muitas vezes para você estar adicionando. Então sempre se lembra de você ter esse uso, né? Do início da tag é simplesmente só as setas, e no fim normalmente você tem esse uso dessa barra invertida. Essa parte deve estar sendo uma coisa muito chata para quem já viu algum curso de programação, já sabe programar e só ainda está querendo aprender alguns segredos que ninguém conta, né? Aqueles detalhes básicos ali, e tudo que a gente já passou já tem esse conhecimento. Por ser um passo a passo bem, né, devagar, passando para quem nunca mexeu, eu falo, deixa seu like e me diz aí nos comentários se estou lento assim, né? Como eu tenho essa impressão. Pois eu quero tanto atingir aquela pessoa que nem sabe o que é programação, ou como também informar aqueles que estão presos sem saber criar muita coisa. Pelos mágicos que vendem, né, esses cursos de programação, só ficarem nessa coisa de copiar um ao outro, ficar pegando esses cursos de inglês, né, e vendendo. Só que a pessoa sai com aquele sentimento maneiro, né, de sei para que serve isso e agora o que eu vou fazer. Daí a gente entra naquele ciclo, né, de, por exemplo, eu mesmo já tive muitos gastos e já vi muitos cursos de variados grupos e simplesmente é sempre aquela mesma coisa, aquela cópia, né? Que às vezes tem curso que é de $1000 que a pessoa gasta e no tal curso completo vem só aqueles mágicos falando que não tem nem um culhão de mandar, né? Agora que você já terminou esse curso, você vai começar a estudar tal coisa, você pode pesquisar, aplicar outros tipos de coisas, né? Eles só querem falar para você ver se consegue um emprego, e se você não conseguir, fica aí, que eu tô de Mercedes na praia. E quem sabe, vem me passando tuas dúvidas então nos comentários, e isso vai poder me fazer estar sempre melhorando no meu conteúdo, e também faz com que todos os noviços que estão assistindo, né, poderem estar passando à frente do pessoal que está às vezes 5, 10 anos aí, se chamando de programador. Aí a pessoa vai lá, entra no tal grupo que passa essas informações sinceramente muito tristes e muitas vezes piora muito o código mesmo, que é, por exemplo, consultando o Stack Overflow, que é uma das coisas que eu pensando aqui um pouco, eu tenho até que falar um pouco do quanto que ele acaba te prejudicando enquanto você está aplicando essa parte inicial. E enquanto você é iniciante, ele até tem uma certa ajuda se você souber filtrar ali várias coisas, mas conforme você vai avançando, ele acaba virando uma prisão que prende as pessoas sem estar trazendo esse aprendizado constante, né? E falando que é difícil, porque tudo é difícil, né? Porque a pessoa está presa nisso, né? Está presa nessa rotina. Então se torna complicado sair do que seria esse difícil. Voltando então, para que você tenha uma página HTML mostrando no seu navegador todas as fotos, textos e afins que você esteja desejando, existe a necessidade da adição do header e do body, onde antigamente era algo obrigatório a existência do footer, mas hoje em dia ele é bem esquecido. Ele seria como se fosse uma área onde você coloca ali o rodapé escrito algumas coisas de notas e afins ali adicionadas, né? Mas hoje em dia você consegue adicionar o HTML sem ele e vai funcionar tranquilamente, né? Tanto o header quanto o body podem ser adicionados dentro do HTML, sendo o header a cabeça em inglês e o body o corpo em inglês. Quando desejamos realizar algumas brincadeiras com essa parte do head, tem algumas funções interessantes, mas no momento vamos apenas pensar nele como um local onde adicionamos o texto, e esse texto indica também a página que se trata, né? Como se fosse um bem-vindos ali em cima, né? Alguma coisa que indica a página onde você está, ou o nome do seu negócio, alguma coisa desse gênero, né? E o body é o local onde os projetos ficam ali responsáveis por colocar todo o código literalmente sobre os botões, sobre os textos que vão aparecer, sobre as imagens, onde desejamos ter tudo isso adicionado na nossa página, e também onde iremos adicionar tudo que é necessário para desenhar as mandalas e em qualquer outra coisa que pensarmos durante qualquer criação de qualquer página
da internet. Agora iremos fazer o teste final, que irá nos mostrar se a página está realmente funcionando da internet, onde iremos colocar as setas dentro do body, que seria do H1, as setas relacionadas à tag H1. Então iriam entrar as setas H1, o nosso texto, que seria H1 teste, e iremos fechar também elas utilizando aquela barra que eu falei anteriormente. E veja como irá aparecer na página assim que você atualizá-la, ou quando você pegar e abri-la pelo navegador novamente. Então agora, com este texto montado, você já sabe qual vai ser a área onde vai aparecer a mandala, e só falta começarmos a criar sobre essa obra de arte, onde irei criar durante a parte 3. Qualquer problema que você tiver, só vir nos comentários e colocar, seja o seu código, ou fazer algum tipo de pergunta, que seria uma coisa melhor para evitar que o YouTube traga algum tipo de problema, ou entrar em contato pelo próprio Instagram sobre as suas dúvidas. E, além dos meus conteúdos postados, também irão trazer algumas outras etapas diferentes para poder você estar personalizando melhor tudo isso. Então, qualquer coisa você já sabe onde me encontrar, e tchau!